Oi pra você que chegou nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um resumão do livro Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que é um livro, assim, supreme de la supreme, fodástico, o melhor livro que eu já li na minha vida, basicamente. Sério, é um livro muito foda. Tipo assim, eu lembro quando eu li ele a primeira vez, foi no meio da faculdade, e eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu não quero ler mais nada. Tipo, isso foi o suficiente. E eu tô muito feliz. E é isso. Mas o que acontece, né? Por que ele é tão especial? Tipo assim, primeiro é o jeito que o Fanon escreve, eu acho, que é muito especial. Tipo assim, escreve de um jeito super poético, super... Tipo, dá pra você sentir a indignação desse cara ao escrever, sabe? E dá super certo. E é isso que os intelectuais tinham que fazer mais, assim, né? Porque é isso, a gente lê na faculdade, por exemplo, a gente lê muito livro teórico, blá blá blá, que os caras explicam por que os países, tipo, são subdesenvolvidos, ou blá blá blá, e tipo assim, por conta disso ser objeto de estudo, meio que se afastam das questões, da causa, do tema. Só que não, tipo assim, é pra se revoltar. E tipo, daí o Fanon escreve de um jeito absurdo, assim. Tipo, não porque é muito emotivo. Dá pra ver que ele também né, se afasta do tema ao escrever, mas ele não contém também, tipo, as emoções. Tipo, escreve de um jeito bem poético, bem incisivo, assim. É muito legal de ler. Enfim. Mas também é uma leitura bem densa, né? E, enfim, então leia quando você estiver muito inspirada, porque vale muito a pena e você fica até mais inspirada, que foi o meu caso. Mas bom, agora eu vou falar um pouco do Fanon primeiro, né? Vamos apresentar esse cara. O Fanon nasceu em Martinica, que é uma colônia francesa até hoje, né? Tipo assim, é um território ultramarino francês, que é uma ilha no Caribe. Daí ele é um homem negro, né? E... Enfim, ele debate muito isso no outro livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas. Mas ele meio que fala que a consciência dele é que ele não era um homem negro, porque na cabeça dele o homem negro era tipo assim, um homem civilizado, bárbaro, esse que ele via nos gibis do Tintin. E ele não se aproximava disso. Ele foi descobrir que ele, tipo, era negro quando ele foi pra França a primeira vez. Daí ele viu que... Enfim, daí ele fala que o homem colonizado tem um duplo complexo de Édipo, né? O complexo com o pai e o complexo com o homem branco. Isso é muito foda. Ele fala muito isso no Pele Negra, Máscaras Brancas também. Porque ele era psicanalista, né? Ele fez medicina, psiquiatria e depois se aprofundou nos estudos, tipo assim, do Lacan, Freud e virou psicanalista também. Mas enfim, ele nasceu em Martinica, né? Vamos começar por aí. Daí, na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou para a França e batalhou ao lado dos franceses, daí que ele descobriu que ele era negro. E por ter lutado na Segunda Guerra Mundial, ele ganhou a cidadania francesa e fez medicina na Universidade de Lyon, né? E virou psiquiatra e tudo mais. E já formado, ele foi trabalhar lá na Argélia, que era uma colônia francesa e estava num processo de guerra de libertação, né? E daí ele meio que viveu tudo isso, assim. Daí foi aí que ele escreveu Condenados da Terra. Só que ele morreu no ano que publicou o livro, assim. Ele escreveu o livro durante um ano, eu acho. Em 1961 foi publicado e ele, tipo, morreu um mês depois de leucemia, muito precocemente, tipo, com 36 anos de idade. Daí o livro foi publicado e quem fez o prefácio não foi ninguém menos, ninguém mais que Sartre, assim. E é muito da hora ler o prefácio também. Porque o primeiro capítulo do livro, ele meio que defende a violência, né? Daí o Sartre, que é um filósofo renomado francês, e vamos lembrar que estava no meio da guerra de libertação na Argélia, então, tipo assim, estava em um processo de luta de libertação violenta, porque também a França estava sendo violenta, né? Tem documentos que mostram que a França usava como tática e nos vilarejos, e tipo assim, alinhar bebês, assim, e passar com um trator, com um tanque em cima dos bebês na frente das mães, assim, pra demonstrar por medo, né, como exemplo de medo, que isso que ia acontecer com os bebês delas se elas tipo, mostrassem solidariedade aos guerrilheiros aí da FLN ou FNL agora, tipo assim, fugiu da minha cabeça. Mas enfim, foi um processo super violento. E daí o Fanon, no primeiro capítulo, meio que defende que os argelinos fossem tão violentos quanto. Tipo, isso é uma legítima defesa, sabe? E daí o Sartre escreve esse prefácio também falando que sim, ele concorda com essa ideia. Ele gerou todo um debate na França, né? Tipo,
sobre isso. Mas é muito interessante, tipo assim, esse capítulo no geral. E, enfim, vou trazer aqui... Daí, na segunda parte do livro, ele basicamente defende a ideia central do Condenados da Terra, que é: não existe uma independência, de fato, se não houver independência econômica, assim. Não adianta de nada a fachada da independência política, tipo, aquele país não ser mais uma colônia, se economicamente ele ainda depende da metrópole, né? Enfim, ele fala de muitas outras coisas também. Ele tipo, fala meio de psicanálise no meio, como que funciona a mentalidade de um povo colonizado, psicanaliticamente falando. Tipo assim, é muito doido. Eu lembro que uma passagem do livro ele até fala que, tipo, os sonhos dos colonizados são mais corporais, porque eles veem que eles não têm liberdade na vida real, então eles têm sonhos mais, tipo assim, agitados, eles precisam se liberar no meio da dança e, tipo, festa, porque é o único momento que eles se sentem livres, sendo colonizados. Tipo, ele faz toda essa análise meio social e também psíquica, né? Isso é bem legal durante a leitura. Bem interessante de pensar. Mas, o que mais ele fala que eu acho bem interessante? Sobre essa questão da independência, né? Como forma de se libertar. Ele fala assim: o bem-estar e o progresso da Europa foram construídos com o suor e os cadáveres dos negros, dos árabes, dos índios e dos amarelos. E isso nós decidimos não esquecer. Quando um país colonialista, incomodado pelas reivindicações de independência de uma colônia, proclama aos dirigentes capitalistas: se querem independência, tomem-na e voltem à Idade Média. O povo recém-independente propende a aceitar e recolher o desafio. E efetivamente o colonialismo retira os seus capitais e seus técnicos e coloca um novo Estado, um mecanismo de pressão econômica. A apotese da independência transforma-se em uma maldição da independência. Então é isso, ao se tornarem independentes, também, tipo assim, sofrem com essa independência, né? Porque, tipo, daí a metrópole tira todo o capital, todos os técnicos, volta à Idade Média, o país volta à Idade Média. Enfim, pra mostrar que, tipo assim, não adianta nada ser independência se você não tiver a economia fluindo aí, né? Tipo, e ele fala o papel da burguesia nacional da colônia nisso, porque ela também é duplamente culpada por tudo isso, né? Ele fala: a burguesia nacional descobre a missão histórica de servir como intermediária. Como se vê, não se trata de uma vocação de transformar a nação, mas prosaicamente servir de correia de transmissão a um capitalismo disfarçado e que se cobre agora a uma máscara neocolonialista. A burguesia nacional vai comprazer-se, sem complexos e com muita dignidade, olha como ele é afiado, adoro, com o papel de agente de negócios da burguesia ocidental. Então a burguesia nacional não é nada mais que um agente de negócios da burguesia imperialista, assim, né? E por isso que também não é de interesse dela desenvolver o país. Pra ela é bom ser do jeito que tá, tipo assim, porque ela tá enriquecendo, tipo assim, é isso. Que mais que ele fala de muito interessante? Aqui, daí que ele fala da psicologia, né? No seio da burguesia nacional, os países colonialistas... No seio da burguesia nacional dos países coloniais, domina o espírito do possuidor. E que no plano psicológico, essa burguesia identifica-se com a burguesia ocidental, cujos ensinamentos assimilou. Então, tipo assim, esse literalmente ele tá descrevendo o síndrome do vira-lata, que a gente chama, né? Tipo assim, a burguesia aqui do Brasil acha que é, enfim, branca, europeia, porque assimilou isso, assimilou essa violência que é, tipo, ser colonizado, assim. Então, é uma assimilação alienante, né? Daí, a última crítica que eu anotei dele aqui sobre isso da burguesia. Quando essa casta for aniquilada, devorada pelas suas próprias contradições, advertir-se-á, é foda que ele escreve desse jeito, mas tudo bem, porque é lindo o que ele escreve, que não sucedeu nada desde a independência, que é necessário recomeçar tudo, se deve partir de zero. A reconversão não se realizará ao nível das estruturas criadas pela burguesia durante seu reinado, porque essa casta não fez outra coisa senão recolher intacta a herança da economia, do pensamento e das instituições coloniais. Então,
Assim, para uma revolução, para uma independência, se de fato uma independência, tem que começar do zero, não tem que fazer igual que estava fazendo na época do neocolonial, assim, né, colonial. Porque foi isso que a burguesia fez, tipo assim, ela não mudou nada, basicamente. Né, no sentido da economia, do pensamento e das instituições. De pensamento, né, também é uma coisa que ele pauta bastante aí quando ele vai, principalmente falar da psicologia e tudo. Que é uma coisa que ele fala muito no último capítulo, porque sendo psiquiatra, ele atendia muitos pacientes, e ele atendia tanto guerrilheiros da FNL ou FLN, esqueci agora, tanto quanto franceses, né? E ele mostra como o colonialismo afeta mentalmente essas duas pessoas, sabe? Esses dois tipos de pessoas. Ele traz estudo de caso, isso é bem interessante. Ele fala sobre os pacientes dele. Essa é a última parte do livro, né? Enfim, é um livro muito foda de se ler. Fanon é muito foda no geral, juro. E é isso, leia. Apenas leia. Tchau!